Fala pessoal, hoje nós vamos abordar um assunto bastante interessante, né? Nós vamos falar um pouquinho, conversar um pouco sobre as chamadas fazendas verticais, né? Dando ênfase, dando foco principalmente na questão da produção de hortaliças. Então esse assunto ele está dividido em 5 partes. Nós vamos tratar aqui na primeira parte o que são as fazendas verticais, né? Vamos dar aqui 3 definições importantes. E vamos ver um pouquinho do histórico das fazendas verticais, quando isso começou. Nós vamos ver que muito antes, né, de se ter o termo aí fazendas verticais, algumas técnicas de cultivo desenvolvidas anteriormente, como por exemplo a hidroponia, ela acaba fazendo parte, né, dessa contextualização do que se chama hoje, do que se convencionou chamar hoje de fazendas verticais. Então, o que são fazendas verticais? Então, Dixon Despommier, em 2010, ele descreve as fazendas verticais como o cultivo massivo de plantas e animais vivos com propósitos comerciais em arranha-céus. É isso mesmo, em prédios, né? São estruturas que são construídas com o simples fato de se almejar a produção de hortaliças, de grandes culturas e até mesmo para a criação de animais. Dixon Despommier, ele é aí um dos maiores representantes, um dos maiores defensores dessas fazendas verticais. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre ele nos próximos slides. Al Codimani, em 2018, definiu as fazendas verticais com a expressão fazenda acima ao invés de fora, né? Então, é uma fazenda aí que é composta, né, por vários andares, digamos assim. Eu me permiti, com base na leitura, nos estudos que eu fiz sobre as fazendas verticais, eu me permiti também criar uma definição a respeito disso, né? Então, eu defini as fazendas verticais como estruturas verticais com vários andares, nos quais são desenvolvidos a agricultura, né? Pode ser produção animal ou vegetal, agropecuária no caso, né? Em ambiente totalmente controlado, onde se busca continuamente um maior nível de sustentabilidade do que na agricultura convencional, na agricultura tradicional. Então, o histórico das fazendas verticais, ele é interessante, como eu falei para vocês, a gente não pode se basear somente no termo, né, fazendas verticais. Nós temos que estudar, né, o princípio, né, o que possibilitou a existência das fazendas verticais. Ele vai muito além do que uma simples construção, do que a simples construção de um prédio. Mas são as ferramentas que dão condição para que a fazenda vertical exista. Então, a ideia das fazendas verticais ela não é totalmente nova, né? Todas as formas de cultivo desenvolvidas em recipientes ou que de alguma forma se utilizem da delimitação física acima do ambiente do solo, geralmente em uma área determinada, e aliada, né, com técnicas de cultivo que envolvam o cultivo em água ou da localização da irrigação, eles podem ser considerados como parte do histórico das fazendas verticais. Então, nós temos aqui um exemplo muito antigo, né, das chamadas fazendas verticais, ou do que a gente poderia citar aí como os primórdios das fazendas verticais. Né? Isso surgiu em 2500 a.C., lá Nabucodonosor, na Babilônia, ele construiu os jardins suspensos da Babilônia. Né? Então, esses são os primeiros relatos aí de alguma coisa parecida com o que a gente tem hoje relacionado às fazendas verticais. Acredita-se que nesses jardins aqui eram produzidos flores e frutas. Em 1150 depois de Cristo, né, o povo asteca ele utilizava uma forma de cultivo hidropônico, né, alguma coisa similar a um cultivo hidropônico, e era um sistema de cultivo conhecido pelo nome de chinampas. Então, essa forma de cultivo ela foi desenvolvida para produção em área pantanosa, né? Então, o que eles faziam? Eles faziam como se fosse um aterramento, né, nas áreas de canteiro, nas áreas onde iam ter cultivo, colocavam mais terra ou juntavam terra, né? Tiravam aqui de um espaço entre os canteiros e acumulavam ele, criando uma estrutura vertical onde seria possível cultivar principalmente hortaliças.
essa era a ideia principal, né? No geral, eles utilizavam as regiões, áreas pantanosas, né? Porque a água nesses ambientes, elas eram ricas com nutrientes, né? Principalmente por conta da questão da matéria orgânica. Olha aí, uma ilustração bem característica, né, do que se chama de chinampa, né, na época dos astecas. Vejam, isso em 1150 depois de Cristo. Em 1627, foi publicada a primeira teoria sobre hidroponia e os métodos agrícolas, né, que envolvem a hidroponia apareceram nesse livro aqui, de Silva Silvarum, né, do cientista inglês, o Sir Francis Bacon. Em 1699, o cientista inglês esse cabeludinho aqui, o cientista inglês John Woodward, ele aperfeiçoou a ideia da jardinagem hidropônica. Então ele conduziu vários experimentos de cultura, né, da cultura do hortelã em água. Em 1909, na revista Life Magazine, foi publicado aí o primeiro desenho de uma fazenda vertical moderna. Obviamente que isso era apenas uma ilustração, a gente sabe da impossibilidade da realização de cultivo vertical, das fazendas verticais nesse formato, né? Mas nós podemos ver aqui na imagem, uma fazenda e logo acima dela aqui, como se fosse num prédio, né, num segundo andar de um prédio, uma outra fazenda, né? Em 1915, esse senhor aqui, o Gilbert Ellis Bailey, criou a chamada expressão vertical farming. Foi a primeira vez que essa expressão foi utilizada, né? E ele escreveu um livro sobre a vertical farming. Segundo Bailey, o uso da hidroponia em um ambiente controlado de produção vertical possibilitaria benefícios econômicos e ambientais importantes. Em 1937, o termo hidroponia ele foi destrinchado, foi melhor caracterizado, né? Então ele foi definido em um artigo publicado na revista Science. A hidroponia é derivada de duas palavras gregas, né? Hidro mais ponos, que significa, hidro significa água e ponos significa trabalho, respectivamente. E o termo foi sugerido por Gerick, esse senhor aqui, ó. E foi sugerido como uma alternativa à aquicultura, que já estava em uso e descrevia técnicas de reprodução de peixe. Então, não podia pegar e utilizar o termo aquicultura para o cultivo de plantas, né? Porque ele já estava sendo utilizado para peixe. E então alcunhou-se o termo, né, hidroponia, né? E deu-se um significado para esse termo. Com relação às fazendas verticais, né, na virada do século XX para o século XXI, foi que as fazendas verticais deram uma guinada, né? Então, todos esses termos anteriores que nós vimos aí, a questão da hidroponia, né, as primeiras citações a respeito das fazendas verticais, eles ganharam uma importância maior a partir desse senhor aqui, né, que é o Dickson Despommier. Então, esse cientista, ele é professor, é ecologista, né? Então ele reviveu esse conceito das fazendas verticais, né? Segundo Dickson, né, utilizando-se as tecnologias mais avançadas em cultivo protegido, como hidroponia e aeroponia, por exemplo, as fazendas verticais elas poderiam, teoricamente, não só produzir plantas, mas produzir peixes, produzir aves, produzir grandes culturas também em pequenos espaços. Então, as fazendas verticais elas acabam promovendo práticas de agricultura sustentável em um nível superior ao da agricultura convencional. Então, você tem um maior controle do ambiente. Obviamente que essas estruturas são caras. E é nisso que o Dickson Despommier ele tem se concentrado nessas últimas décadas, né? Especialmente nessas últimas 2 décadas. Então, ele participa de grupos aí com engenheiros mecânicos, engenheiros elétricos, engenheiros agrônomos, fisiologistas, né, biólogos, arquitetos,
com o objetivo de se tentar desenvolver estruturas, né, arranha-céus, que sejam economicamente viáveis para a produção agrícola. Nós chegamos ao fim aqui da primeira parte, né? Aqui são alguns artigos e livros que nós utilizamos para o desenvolvimento desse material. É isso aí, a gente se vê na próxima parte referente a este assunto. Até já!